E se os filmes que você nunca pôde ver fossem os que mais moldaram Hollywood? Estes 25 filmes proibidos não apenas ofenderam, mas também geraram escândalos, provocaram tumultos e quase levaram a indústria à ruína. De fora da lei, violentos a sátiras blasfemas, descubra os filmes perigosos demais para sua época. Inscreva-se. Esta rebelião cinematográfica começa agora. Freaks, 1932. Muito antes do horror ser mainstream, Freaks de Todd Browning quebrou todos os tabus à vista. Este filme cult pré-código escalou artistas de circo da vida real com deformidades físicas, aproximando o público desconfortavelmente de personagens que Hollywood geralmente escondia nas sombras. Centrando-se em uma trapezista interesseira que planeja envenenar um anão para ficar com sua herança, o filme culmina em uma cena de vingança grotesca que o público achou difícil de suportar. Durante uma exibição de teste, uma mulher supostamente teve um aborto espontâneo de choque, levando a processos judiciais contra a MGM. O estúdio cortou quase 30 minutos e tentou salvar o lançamento, mas o dano já estava feito. Proibido no Reino Unido por mais de 30 anos e em várias cidades dos Estados Unidos, Freaks tornou-se um conto de advertência sobre a ambição artística que foi longe demais. Foi um fracasso comercial e destruiu a carreira de diretor de Browning, apesar de seu sucesso anterior com Drácula. Os críticos condenaram o filme como explorador e de mau gosto, enquanto outros secretamente admiraram sua coragem em confrontar o desconforto da sociedade com a deficiência. Mas a contracultura dos anos 1960 redescobriu Freaks e o abraçou como um símbolo de desafio dos marginalizados. Hoje é aclamado como uma obra inovadora que desafiou as normas de beleza de Hollywood e expôs os preconceitos profundamente enraizados da indústria. Ainda assim, na época de seu lançamento, Freaks foi um filme tão chocante que quase encerrou uma era. Song of the South, 1946. Song of the South de Walt Disney foi concebido para ser uma mistura musical comovente de ação ao vivo e animação, mas sua representação idílica e sanitizada da vida nas plantações durante a Era da Reconstrução gerou indignação quase imediatamente. A história gira em torno de Tio Remus, um contador de histórias negro e alegre que entretém crianças brancas com contos do Coelho Quincas. Ainda assim, críticos e grupos de direitos civis criticaram-no por romantizar a escravidão e reforçar estereótipos raciais ofensivos. Embora o filme fosse tecnicamente ambientado após a abolição da escravidão, suas imagens, meeiros sorridentes, personagens negros submissos, receberam forte condenação de organizações como a NAACP e o Congresso Nacional Negro. James Baskett, que interpretou o Tio Remus e ganhou um Oscar honorário por seu papel, nem sequer pôde comparecer à estreia do filme em Atlanta devido às leis de segregação de Jim Crow. O filme foi efetivamente banido de relançamentos teatrais em muitos países, e a Disney nunca o lançou oficialmente em vídeo doméstico nos Estados Unidos. Apesar de sua cativante canção vencedora do Oscar, Zip-a-Dee-Doo-Dah, Song of the South tornou-se um fardo para o legado da Disney. A controvérsia foi tão prejudicial que a Disney tentou apagar todos os vestígios do filme de seu cânone, culminando na reformulação do Splash Mountain, que originalmente tinha como tema o filme. Song of the South não apenas ofendeu, abriu uma profunda conversa sobre raça no cinema americano. Ao tentar jogar pelo seguro, a Disney desencadeou um escândalo que quase prejudicou sua imagem global. Os Demônios, 1971. Os Demônios de Ken Russell pode ser um dos filmes mais banidos e mutilados na história do cinema. Um conto angustiante de histeria religiosa e corrupção política, ambientado na França do século XVII, conta a história de Urbain Grandier, um padre acusado de bruxaria após resistir ao controle da igreja. O que tornou este filme explosivo não foi apenas sua narrativa, foi a violência gráfica, o conteúdo sexual e a imagem sacrílega que o acompanharam. A infame cena do estupro de Cristo, onde freiras têm alucinações eróticas violentas envolvendo ícones religiosos, chocou até mesmo os cinéfilos experientes. O British Board of Film Classification exigiu cortes extensos, e vários países, incluindo Finlândia e Itália, baniram o filme completamente. Os Estados Unidos deram-lhe uma classificação X, forçando a Warner Bros. A renegar o projeto discretamente. Russell ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cinema de Veneza, mas o filme foi retirado de circulação por décadas. Na Grã-Bretanha, só em 2001, uma versão quase completa foi exibida. The Devils tornou-se um símbolo de censura descontrolada, e sua supressão apenas alimentou seu status de culto. Este filme não apenas ultrapassou limites, ele os obliterou, assombrou carreiras, enfureceu instituições religiosas e fez os estúdios ficarem aterrorizados com sátiras religiosas ousadas. Até hoje, The Devils permanece um ser.
Exemplo do que acontece quando cinema e fé colidem. O Massacre da Serra Elétrica, 1974. Poucos filmes evocam um terror visceral como O Massacre da Serra Elétrica de Tobe Hooper. O que é notável é que, apesar de sua reputação horrível, o filme apresenta gore mínimo. Ainda assim, sua atmosfera arrepiante, visuais de pesadelo e design de som perturbador fizeram o público acreditar que tinham testemunhado algo profano. Seguindo um grupo de amigos caçados por um maníaco armado com uma motosserra e sua família canibal, o filme foi comercializado como uma história real para aumentar seu terror. Foi banido no Reino Unido, Suécia, Brasil e Austrália, acusado de glorificar a violência sádica. Hooper inicialmente esperava uma classificação PG, mas o que recebeu foi condenação e censura internacional. Apesar, ou por causa, de sua notoriedade, o Massacre da Serra Elétrica do Texas tornou-se um sucesso massivo, arrecadando mais de 30 milhões de dólares com um orçamento de 140 mil dólares. Ele deu origem ao gênero slasher, inspirou inúmeras imitações e ganhou um lugar no arquivo de filmes do Museu de Arte Moderna. Também desencadeou debates sobre a responsabilidade artística e os efeitos psicológicos do horror. Proibido ou não, provou que o cinema independente podia ofuscar os estúdios e aterrorizá-los no processo. A Última Tentação de Cristo, 1988. A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, foi menos um filme do que um barril de pólvora. Baseado no controverso romance de Nikos Kazantzakis, retratou Jesus não apenas como divino, mas profundamente humano, sujeito a dúvidas, medos e tentações sexuais. Uma sequência, imagina ele descendo da cruz para viver uma vida normal com Maria Madalena, o que inflamou grupos religiosos em todo o mundo. Protestos eclodiram nos Estados Unidos e na Europa. Em Paris, um cinema que exibia o filme foi alvo de um ataque incendiário. Países como Singapura, Turquia e Filipinas baniram o filme completamente. Líderes religiosos condenaram-no como blasfêmia, e Scorsese recebeu ameaças de morte. Apesar, ou por causa, do tumulto, o filme rendeu a Scorsese aclamação da crítica e indicações para melhor diretor. A interpretação de Cristo por Willem Dafoe foi vista como vulnerável e real, desafiando décadas de narrativas bíblicas sanitizadas. O legado do filme é imenso, provou que até mesmo narrativas sagradas poderiam ser reinventadas através de uma lente humana. Mas isso teve um custo. A Última Tentação de Cristo testou os limites da tolerância religiosa no cinema e deixou cicatrizes na relação da indústria com o público religioso. Laranja Mecânica, 1971. Laranja Mecânica de Stanley Kubrick é uma aula magistral em provocação. Adaptado do romance distópico de Anthony Burgess, segue Alex Delarge, um adolescente sociopata cujo amor pela violência, Beethoven e ultraviolência o leva a ser preso e submetido à reprogramação psicológica experimental. As cenas de estupro, assassinato e tortura psicológica do filme causaram alvoroço imediato após o lançamento. No Reino Unido, a controvérsia se tornou tão intensa que o próprio Kubrick pediu que o filme fosse retirado dos cinemas britânicos após receber ameaças de morte contra sua família. Permaneceu efetivamente banido no Reino Unido até 2000. Irlanda, Espanha, Singapura e África do Sul também proibiram o filme. Nos Estados Unidos, gerou debates sobre se a mídia poderia inspirar violência no mundo real, especialmente após relatos de crimes imitadores. Os críticos estavam divididos. Alguns elogiaram como uma exploração assustadora do livre-arbítrio e do controle autoritário. Outros condenaram como uma glamorização da violência. Apesar, ou talvez por causa, da indignação, tornou-se um fenômeno cult. Laranja Mecânica redefiniu os limites do que era aceitável no cinema mainstream. Ensinou aos cineastas que ultrapassar limites poderia criar lendas, mas também levar ao exílio cultural. Eu Cuspo na Sua Sepultura, 1978. Poucos filmes geraram mais pânico moral do que I Spit on Your Grave. Originalmente lançado sob o título Day of the Woman, este filme de terror de vingança de estupro de baixo orçamento de Mears Arcade segue uma jovem escritora, Jennifer Hills, que é brutalmente agredida por um grupo de homens e depois se vinga de maneira gráfica e implacável. O filme foi banido na Irlanda, Noruega, Islândia e em vários estados australianos. Na Alemanha Ocidental, foi totalmente proibido até décadas depois. Críticos como Roger Ebert chamaram-no de um saco vil de lixo, enquanto grupos feministas discutiam se era explorador ou empoderador. A controvérsia não era apenas sobre violência. Era sobre moralidade, gênero e quem tinha o direito de contar histórias de abuso e vingança. O tom cru e sombrio do filme não oferecia o arco de vingança polido e catártico de outros filmes de exploração.
Forçou os espectadores a sentirem o desconforto, e isso tornou-o insuportável para muitos. Apesar, ou por causa, de sua notoriedade, o filme gerou um remake e sequências, e continua sendo uma referência em debates sobre violência, consentimento e ética cinematográfica. Bonnie e Clyde, 1967. Bonnie e Clyde mudaram a face do cinema americano, e nem todos estavam prontos. Estrelado por Warren Beatty e Faye Dunaway, o filme conta a história dos infames ladrões de banco da era da Grande Depressão. Mas o que tornou o filme chocante não foi apenas o seu tema. Foi a violência explícita e a representação estilizada e romantizada dos anti-heróis criminosos. O tiroteio final foi tão sangrento e realista que surpreendeu o público. Os críticos da época estavam divididos. Alguns condenaram o filme por glorificar o assassinato. Outros aclamaram como inovador. Foi banido em vários países, incluindo a Coreia do Sul, e fortemente censurado em outros devido ao seu conteúdo violento. Vigilantes religiosos e morais acusaram o filme de contribuir para a decadência cultural, mas Bonnie e Clyde se tornou um sucesso de bilheteria e um símbolo da contracultura rebelde. Inspirou uma onda de filmes que abraçaram o realismo cru e borraram a linha entre heróis e vilões. Mais do que apenas um filme, marcou o fim da era dos estúdios sanitizados e inaugurou a nova Hollywood. Bonnie e Clyde provaram que a controvérsia poderia ser tanto comercial quanto artisticamente revolucionária. O Proscrito, 1943. Howard Hughes sabia como causar polêmica, e O Proscrito foi sua aposta mais escandalosa. Comercializado com um foco obsessivo no decote de Jane Russell, o faroeste mal fingia ser sobre Billy the Kid. Em vez disso, Hughes usou a imagem de Russell para inflamar as sensibilidades morais, cobrindo outdoors com poses provocantes que desafiavam os censores a intervir, e eles intervieram. A administração do Código de Produção inicialmente recusou-se a aprovar o filme devido à indecência. Hughes fez pequenas edições, mas insistiu no escândalo, tratando a batalha contra a censura como uma campanha promocional. O filme foi lançado em algumas cidades e proibido em outras, criando um burburinho que só aumentou. Quando finalmente recebeu ampla distribuição em 1946, 3 anos após a conclusão, a curiosidade do público era tão intensa que se tornou um sucesso. Não foi a história ou as atuações que atraíram o público, foi o escândalo. The Outlaw não apenas flertou com a censura, travou uma guerra contra ela. Hughes provou que a controvérsia podia ser monetizada e que a indignação moral era muitas vezes a melhor amiga de um estúdio. Cannibal Holocaust, 1980. Existem filmes perturbadores, e depois há Cannibal Holocaust. Dirigido por Ruggero Deodato, este filme de exploração italiano se disfarçou como filmagens encontradas de uma equipe de documentário desaparecida que encontra uma tribo violenta na Amazônia. O que o levou ao extremo não foi apenas a violência gráfica, foi a verdadeira matança de animais na tela e o realismo em estilo documental. O filme foi banido em mais de 50 países, incluindo o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Noruega. As autoridades italianas prenderam Deodato logo após a estreia, acreditando que ele havia feito um filme snuff. Ele teve que apresentar os atores vivos no tribunal para provar o contrário. O realismo perturbador do filme levou a uma proibição temporária até mesmo nos Estados Unidos. As cenas de crueldade animal, incluindo uma tartaruga viva sendo eviscerada, continuam controversas. Ativistas, críticos e historiadores de cinema continuam a debater se sua mensagem contra a exploração da mídia ocidental justifica sua brutalidade. Cannibal Holocaust não foi apenas um filme. Foi uma linha na areia. Testou os limites da liberdade artística e da moralidade, e suas repercussões ainda afetam como o horror é feito e comercializado hoje. Perdidos na Noite, 1969. Quando Perdidos na Noite estreou, poucos poderiam prever que ganharia o Oscar de melhor filme, especialmente como o primeiro filme classificado como X a fazê-lo. A história segue Joe Buck, um texano ingênuo que vai para Nova York para se tornar um gigolô. E forma uma amizade estranha e comovente com um vigarista doente, Ratso Rizzo, mas suas representações sem filtro de prostituição masculina, encontros entre pessoas do mesmo sexo e miséria urbana abalaram Hollywood profundamente. Grupos religiosos e críticos conservadores chamaram o filme de imoral, sujo e subversivo. A Legião Católica da Decência classificou-o como moralmente ofensivo. A classificação X inicialmente limitou sua distribuição e alguns cinemas se recusaram a exibi-lo. Em certos países, como a África do Sul, o filme foi banido ou fortemente editado por material obsceno. Apesar disso, ou talvez por causa disso, Perdidos na Noite tornou-se um sucesso comercial e de crítica. Ajudou a inaugurar o movimento da nova Hollywood,
Um período em que cineastas assumiram riscos criativos e enfrentaram questões sociais de frente. O que parecia escandaloso na época, agora se lê como um retrato empático da solidão e sobrevivência. Mas em 1969, Perdidos na Noite quase descarrilou carreiras e abalou as bases morais da indústria. Triunfo da Vontade, 1935. Triunfo da Vontade de Leni Riefenstahl é um paradoxo cinematográfico, aclamado como um dos documentários tecnicamente mais brilhantes já feitos e condenado como um dos mais perigosos. Comissionado por Adolf Hitler, o filme narra o Congresso do Partido Nazista de 1934 em Nuremberg. Através de tomadas aéreas amplas, coreografia rítmica da multidão e closes iluminados de Hitler, glorifica o fascismo com eficiência assustadora. O filme foi banido na Alemanha pós-guerra e em várias nações europeias por promover a ideologia nazista. Permanece ilegal exibi-lo publicamente na Alemanha até hoje, a menos que seja em um contexto educacional. Mesmo as escolas de cinema muitas vezes lidam com isso com cautela. Riefenstahl insistiu que era simplesmente uma artista documentando a história, mas os críticos viam seu filme como uma propaganda magistral. Roger Ebert uma vez chamou-o de o filme de propaganda mais bem-sucedido já feito. Triunfo da Vontade demonstrou como o cinema poderia manipular emoções, estetizar ideologias e doutrinar as massas, tudo sem uma única palavra de crítica ou dissidência. Embora proibido e repudiado, sua influência na técnica cinematográfica é inegável. Também serviu como um lembrete claro de que até mesmo imagens bonitas podem carregar mensagens monstruosas. A Última Casa à Esquerda, 1972. Antes de Wes Craven nos apresentar Freddy Krueger, ele fez algo muito mais perturbador: A Última Casa à Esquerda. Inspirado pelo filme sueco de 1960, A Fonte da Donzela, a estreia de Craven levou o público a um abismo de violência, vingança e colapso moral. A história de duas adolescentes que são sequestradas, estupradas e assassinadas, e a vingança brutal exercida pelos pais de uma das meninas. Foi demais para muitos. O filme foi totalmente banido no Reino Unido, Irlanda e em várias partes da Austrália. Nos Estados Unidos, sofreu edições pesadas antes de poder ser lançado nos cinemas. Em exibições, alguns espectadores desmaiaram ou vomitaram. Outros exigiram que os rolos do filme fossem destruídos no local. Craven afirmou que pretendia que o filme fosse um comentário sobre a dessensibilização da mídia durante a Guerra do Vietnã, mas os críticos o consideraram explorador. A ambiguidade da violência, se era para chocar ou punir, gerou um intenso debate. Ainda assim, The Last House on the Left tornou-se um sucesso cult e ajudou a definir o boom do horror sombrio dos anos 70. Mas na época, quase acabou com a carreira de Craven antes mesmo de começar. A controvérsia fez com que os estúdios ficassem cautelosos com ele e garantiu que ele fosse rotulado como diretor de horror para sempre. O Nascimento de uma Nação, 1915. O Nascimento de uma Nação, de D.W. Griffith, é talvez o paradoxo mais infame na história do cinema americano. Tecnicamente inovador, introduziu inovações como close-ups, edição paralela e cenas de batalha grandiosas que moldariam o cinema por décadas. Mas seu conteúdo, abertamente racista, glorificando a Ku Klux Klan como salvadores do Sul, fez dele uma arma cultural. O filme foi banido em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Chicago e Boston. Comunidades negras e organizações de direitos civis, como a NAACP, organizaram protestos em todo o país. Em muitas partes do mundo, a promoção da supremacia branca pelo filme levou a exibições restritas ou bloqueadas. Apesar da reação negativa, o filme foi um sucesso massivo. O presidente Woodrow Wilson supostamente o chamou de "como escrever história com relâmpagos", embora essa citação seja debatida. O sucesso comercial do filme contribuiu para o renascimento da Klan e reforçou estereótipos raciais perigosos que ecoaram por gerações. O filme posterior de Griffith, Intolerância, foi feito como uma resposta aos críticos, mas já era tarde demais. O Nascimento de uma Nação mostrou como o cinema poderia legitimar o ódio. Seu legado permanece para sempre manchado, mesmo tendo ajudado a definir a linguagem do cinema. Dirty Harry, 1971. Dirty Harry, de Clint Eastwood, não era apenas um filme policial, foi um para-raios cultural. O filme segue o inspetor Harry Callahan, um detetive de São Francisco que caça um assassino em série enquanto contorna, ou até mesmo quebra, a lei. As táticas brutais do personagem e a famosa frase, "eu me sinto sortudo". Bem, você se sente sortudo, Punk? Fez dele um ícone e uma controvérsia. Na Finlândia, o filme foi banido em 1972 devido a preocupações de que glorificava a brutalidade policial e poderia incitar comportamentos de justiceiros. A proibição foi levantada apenas um ano depois, após edições. Críticos nos Estados Unidos chamaram o filme de fascista, alegando que celebrava a violência autoritária. Grupos feministas também criticaram sua representação das mulheres e sua atitude desdenhosa.
em relação às liberdades civis. Apesar da indignação, Dirty Harry foi um sucesso de bilheteria e gerou 4 sequências. O filme captou uma crescente ansiedade pública sobre o aumento do crime e o poder policial nos anos 70. A representação da justiça a qualquer custo no filme criou um novo tipo de anti-herói e gerou um debate global sobre a aplicação da lei na mídia. Dirty Harry não apenas polarizou o público, mas redefiniu a ambiguidade moral dos heróis de ação e lançou as bases para décadas de dramas policiais controversos. The Moon is Blue, 1953. Quando Otto Preminger lançou The Moon is Blue em 1953, não apresentava nudez, violência ou blasfêmia. O que tinha era conversa sobre sexo. Palavras como virgem, amante e seduzir apareciam em conversas casuais. E isso foi suficiente para desencadear uma tempestade. A história em si é leve. Uma jovem e 2 pretendentes navegam o namoro com insinuações e inteligência. Mas no mundo rigidamente controlado do código de produção, a mera sugestão era escandalosa. A Associação de Cinema recusou-se a dar ao filme seu selo de aprovação. Preminger, desafiador, lançou-o mesmo assim. A Legião Católica da Decência classificou-o como moralmente censurável e alguns cinemas o proibiram sob leis locais de obscenidade. Kansas e Maryland estavam entre os estados que bloquearam sua exibição completamente, mas o público discordou. The Moon is Blue se tornou um sucesso de bilheteria, provando que o público estava pronto para temas adultos. Seu sucesso desafiou diretamente a autoridade do código de produção, enfraquecendo o sistema que controlava o conteúdo de Hollywood desde a década de 1930. Mais do que uma comédia romântica, The Moon is Blue tornou-se um ponto de virada. Mostrou que o cinema americano estava mudando e que conversas maduras sobre relacionamentos não precisavam ser disfarçadas em metáforas. Scarface, 1932. Antes de Tony Montana, de Pacino, movido à cocaína, chocar os anos 80, havia o gangster rosnador de Paul Mooney no Scarface original de Howard Hawks. Livremente baseado em Al Capone, o filme estava repleto de balas, contrabando e sangue. Um retrato cru e implacável do crime organizado durante a Lei Seca. Foi tão brutal e glorificou a violência de forma tão aberta que abalou os censores profundamente. Grupos ítalo-americanos protestaram contra a representação de estereótipos étnicos, e vários estados dos Estados Unidos recusaram-se terminantemente a permitir a exibição do filme. Em resposta à reação negativa, o estúdio relutantemente adicionou um subtítulo, Scarface, A Vergonha da Nação, e filmou um final alternativo onde o gangster morre em desgraça em vez de desafio. O produtor Howard Hughes, no entanto, não aceitou isso. Furioso com a censura, ele retirou o filme de circulação por anos. Só ressurgiu em sua versão original muito tempo após a morte de Hughes, quando as atitudes em relação à violência no cinema haviam mudado. Scarface ajudou a introduzir o Código Hays em 1934. Um conjunto rigoroso de diretrizes que censuraria Hollywood por décadas. O filme não apenas assustou o público, mas também assustou a indústria a se policiar. A Vida de Brian, 1979. A Vida de Brian de Monty Python nunca teve a intenção de zombar de Jesus, mas isso não impediu a reação negativa. A sátira do grupo de comédia seguia Brian Cohen, um homem nascido no mesmo dia que Cristo, que era repetidamente confundido com o Messias. O filme criticava a fé cega, o pensamento de grupo e a burocracia religiosa, mas não a religião em si. Essa nuance foi perdida para os manifestantes. Grupos religiosos ao redor do mundo chamaram-no de blasfemo. O filme foi banido na Irlanda, Noruega, partes do Canadá e várias cidades do Reino Unido. Um anúncio até se gabava. Tão engraçado que foi banido na Noruega. Apesar das proibições, ou talvez por causa delas, A Vida de Brian se tornou um grande sucesso. Destacou como o medo de ofender pode silenciar a sátira, mesmo quando o alvo não é a fé, mas o fanatismo. O sucesso do filme, apesar de ser rotulado como herético, marcou uma mudança em como a religião poderia ser criticada na mídia. Também provou que a controvérsia poderia alimentar a popularidade. Às vezes, o que ofende alguns diverte muitos. O Grande Ditador, 1940. Charlie Chaplin assumiu um dos maiores riscos na história do cinema quando decidiu zombar de Adolf Hitler numa época em que a América ainda era neutra na Segunda Guerra Mundial. O Grande Ditador apresentou Chaplin interpretando tanto Adenoid Hynkel, uma clara paródia de Hitler, quanto um humilde barbeiro judeu que é apanhado no regime do ditador. Embora agora seja visto como um clássico, o filme enfrentou resistência ao ser lançado. O governo dos Estados Unidos, ainda hesitante em confrontar a Alemanha nazista, considerou-o muito provocativo. Distribuidores britânicos também se preocuparam que pudesse prejudicar a diplomacia. Em vários países, já sob influência do eixo, o filme foi totalmente proibido. O discurso final de Chaplin, um apelo apaixonado pela humanidade, paz
E liberdade foi uma das primeiras declarações antifascistas dos cinemas. Enquanto alguns criticaram por usar humor para abordar um mal sério, muitos outros acharam inspirador e corajoso. O Grande Ditador provou que a sátira poderia ser uma arma contra a tirania. A aposta de Chaplin não destruiu sua carreira, mas certamente a colocou em risco. O legado do filme perdura como arte cinematográfica e resistência política. The Evil Dead, 1981. The Evil Dead de Sam Raimi não foi apoiado por um grande estúdio, nem protagonizado por grandes estrelas. Foi um filme de terror independente, despretensioso e aterrorizante que lançou uma franquia cult e controvérsia. 5 estudantes universitários em uma cabana remota acidentalmente despertam demônios antigos através de um gravador e um livro sinistro, desencadeando um turbilhão de sangue, possessão e horror corporal. A violência gráfica e as cenas perturbadoras, incluindo o infame ataque da árvore, levaram a proibições na Finlândia, Singapura, Ucrânia e partes do Reino Unido. Foi rotulado como um vídeo nasty durante o pânico moral da Grã-Bretanha sobre fitas VHS de terror nos anos 1980. Apesar das proibições, o filme se espalhou como fogo em redes subterrâneas. Os críticos estavam divididos. Alguns elogiaram sua energia bruta e criatividade, enquanto outros o condenaram como depravado. O próprio Raimi, mais tarde, admitiu arrependimentos sobre a cena da árvore, reconhecendo que foi longe demais. Mas o que começou como um filme de exploração banido acabou redefinindo o horror. The Evil Dead provou que o cinema de baixo orçamento que ultrapassa limites poderia abalar as fundações da produção de filmes de gênero e ainda assim ressurgir das cinzas. Cães de Palha, 1971. Cães de Palha de Sam Peckinpah é menos um thriller e mais uma lenta descida na decadência moral. Segue um matemático quieto que se muda com sua esposa para o interior da Inglaterra apenas para enfrentar uma hostilidade crescente dos locais. Mas o que realmente provocou indignação foi a representação ambígua do filme sobre agressão sexual, particularmente uma cena controversa onde a esposa parece passar da resistência para a excitação. Esta sequência desencadeou debates furiosos sobre consentimento e representação. Grupos feministas em todo o mundo condenaram o filme, e críticos acusaram Peckinpah de glamorizar o estupro. O Reino Unido baniu-o por anos, e ele enfrentou cortes ou proibições totais na Irlanda, Austrália e em vários países escandinavos. Apesar, ou talvez por causa da reação negativa, Straw Dogs tornou-se uma obra definidora no debate sobre violência na tela e papéis de gênero. Peckinpah defendeu o filme como uma exploração da agressão masculina latente e da repressão social. Seja visto como uma obra-prima brutal ou uma provocação perigosa, Straw Dogs provou uma coisa. Quando um filme força o público a questionar seus próprios limites morais, ele pode ou quebrar as regras ou quebrar o sistema. O Homem do Braço de Ouro, 1955. Em uma era em que Hollywood se recusava a sequer mencionar a palavra vício, O Homem do Braço de Ouro de Otto Preminger colocou-a em destaque. Frank Sinatra estrela como Frank Machine, um baterista de jazz lutando para se manter limpo após uma temporada na prisão por uso de heroína. Era cru, implacável e muito à frente de seu tempo, mas o código de produção se recusou a aprová-lo. Nenhum filme antes havia ousado retratar o uso de drogas tão abertamente. A maioria dos cinemas não exibiria um filme sem o selo do PCA, efetivamente proibindo-o em muitos lugares. A Legião Católica da Decência considerou-o moralmente inaceitável. Preminger, imperturbável, lançou-o de forma independente. O filme chocou o público, mas também recebeu elogios generalizados pela atuação assombrosa de Sinatra e pela urgente trilha de jazz de Elmer Bernstein. Quebrou recordes de bilheteria e provou que a censura não podia impedir o interesse público em histórias socialmente relevantes. Eventualmente, o sucesso do filme ajudou a desmantelar o rígido código de produção em si. O Homem do Braço de Ouro não apenas abriu veias, abriu portas para todos os temas tabu que se seguiram. Meu ódio será sua herança. 1969. Meu ódio será sua herança, de Sam Peckinpah, não foi o primeiro faroeste violento, mas foi o primeiro a torná-lo belo. Apresentando foras da lei envelhecidos em um mundo em mudança, o filme transformou a violência em uma forma de arte, através de tiroteios em câmera lenta, quadros salpicados de sangue e tensão nihilista. Sua brutalidade foi chocante para a época. O massacre culminante, uma orgia de balas e explosões, provocou indignação moral. O filme recebeu uma classificação NC-17 e foi banido ou fortemente censurado na Austrália, Suécia e outros países. Críticos chamaram de gratuito e psicologicamente prejudicial, mas Peckinpah defendeu o filme ferozmente. Morrer não é diversão e jogos, ele disse. Ele queria que os espectadores sentissem o peso da violência, não apenas a testemunhassem. O estúdio quase engavetou o filme, temendo repercussões. Em vez disso, Meu ódio será sua herança redefiniu o western e inspirou diretores como Quentin Tarantino e John Woo. Desafiou
Desafiou o mito romântico da fronteira americana e o substituiu por sangue, coragem e amarga verdade. Foi um ponto de virada para o gênero e um tiro no passado higienizado de Hollywood. Cidadão Kane, 1941. Cidadão Kane, de Orson Welles, é agora considerado um dos maiores filmes já feitos, mas quando foi lançado, quase desapareceu na obscuridade. Livremente baseado no magnata da mídia William Randolph Hearst, o filme segue a ascensão e a decadência emocional de Charles Foster Kane, um barão da imprensa com uma palavra final misteriosa, Rosebud. Hearst, enfurecido pela representação, usou seu vasto império de mídia para suprimir o filme. Ele proibiu qualquer menção a ele em seus jornais, chantageou cinemas que planejavam exibi-lo e supostamente ameaçou expor as origens judaicas dos executivos de Hollywood se apoiassem Welles. Embora não tenha sido oficialmente banido, Cidadão Kane foi sufocado. Foi retirado de muitos cinemas, negado para consideração ao Oscar em categorias principais e comercialmente sufocado. A carreira de Welles nunca se recuperou totalmente. Ele passou décadas lutando por controle e relevância. Levou anos para que críticos e públicos redescobrissem o gênio do filme. Hoje, Cidadão Kane é estudado, reverenciado e referenciado incessantemente. Mas sua supressão inicial permanece como um lembrete claro. Às vezes, é o poder, não o povo, que decide o que é visto. O Exorcista, 1973. O Exorcista de William Friedkin não foi apenas um filme de terror, foi um evento. Inspirado em eventos reais e imerso na teologia católica, o filme retratou uma jovem possuída por um demônio, proferindo blasfêmias, levitando e se mutilando diante de padres horrorizados e do público. A cena em que Regan se esfaqueia com um crucifixo chocou até os espectadores mais calejados. Alguns desmaiaram, outros saíram correndo dos cinemas, e relatos de ataques cardíacos viraram manchetes. Líderes religiosos condenaram o filme, com algumas dioceses católicas proibindo exibições. No Reino Unido e em partes da América Latina, enfrentou proibições temporárias ou restrições de idade extremas. Apesar da reação negativa, O Exorcista se tornou o filme com classificação para maiores de 18 anos de maior bilheteria na época e ganhou 2 Oscars. Ele desencadeou conversas nacionais sobre religião, violência na mídia e possessão, até mesmo inspirando uma onda de filmes de exorcismo em sua esteira. O filme pode ter aterrorizado os censores, mas também provou algo poderoso. O terror podia ser inteligente, espiritual e culturalmente sísmico. Assombrou uma geração e abalou as fundações da própria censura. Se você achou essa viagem pelo cofre proibido de Hollywood fascinante, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative o sino. Qual desses filmes banidos te chocou mais? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por assistir. Até a próxima. Continue curioso.